Boa noite, iniciamos mais uma edição do Saúde em Dia, Encontro Marcado. Eu com o Dr. Zé Maria Filomeno, para tratarmos dos últimos assuntos da semana, inclusive um agora nos Estados Unidos. Esse nosso correspondente internacional entra para falar, que é o término do julgamento daquele policial que foi acusado de agora, já terminou o julgamento, não saiu ainda a sentença. Daqui a pouco nós vamos começar a falar com o Dr. Zé Maria Filomeno a respeito desse assunto. Vamos aqui para os números do CONAS, número da pandemia no Brasil. Nós estamos com, nas últimas 24 horas, o CONAS informa 3.321 óbitos, desse último período de 24 horas, 3.321 óbitos nas últimas 24 horas, quer dizer, saímos daquele patamar de 1.600, 1.700, voltamos novamente para 3.321, e no último período, casos confirmados, 69.381 casos confirmados no último período. Então, elevamos o número total de óbitos para 378.003 casos. Número de casos acumulados, 14 milhões, chegamos aos 14 milhões, doutor Zé, 14 milhões, 43.076 óbitos acumulados. Bom, os números continuam ainda altos, média móvel ainda alto. Doutor Zé Maria, esses números que eu relatei agora em primeira mão, números do CONAS. Boa noite, doutor Arruda, boa noite aos nossos espectadores. Olha, números são muito altos ainda, né? 3.300, mas já se observa, ainda bem, graças a Deus, uma redução. Sempre as terças, quartas-feiras são os dias que com maior registro de óbitos, porque às vezes algumas informações ficam pendentes do fim de semana e da segunda-feira para a terça. Eu tenho a impressão que, com a certeza, que as últimas 2 terças-feiras nós tivemos números superiores a 4.000. Com certeza tivemos. E as quartas-feiras, acho que da semana passada não, mas a anterior também teve mais de 4.000. Já se constata, né, uma ligeira queda no número de óbitos, né, fruto aí, eu imagino do avanço, ainda tímido, mas é um avanço do processo aí de vacinação. Vamos esperar aí que essa tendência ela mantenha-se e acentue-se, né, essa tendência de queda, né. Eu tenho certeza que à medida que a vacinação progredir, e depois nós vamos falar sobre vacinas, isso tem tudo para ela avançar mais ainda nas próximas semanas, os números vão cair, porque não há outro fato, infelizmente, que venha a justificar, né, uma queda do número de óbitos, né? As medidas de isolamento, creio eu, tiveram algum impacto, né, mas foram impactos assim, insuficientes, né, para afetar assim, de uma forma mais significativa a queda do número de casos e, consequentemente, de óbitos, né? Lembrando para os nossos internautas que o programa está sendo transmitido por todas as páginas da Bom Demais, tanto no YouTube, como no Facebook, como no Instagram, como no Twitter. Também na minha página do Facebook, na página do Dr. Zé Maria Filomeno. Quero saudar aqui já o enfermeiro Carlos Eduardo, que está dando boa noite. O Daniel Oliveira, que é psicanalista, está dando boa noite também. Então, agradecendo aqui o boa noite do enfermeiro Carlos Eduardo e do psicanalista Daniel Oliveira. Podem comentar, curtir, compartilhar o nosso programa, que nós vamos comentando até o final do programa, lá para as 19 horas. Doutor Zé Maria, nós tivemos uma alteração leve no decreto do governador Camilo Santana para esta semana. A mudança maior foi a permissão da utilização de áreas públicas para atividade física. Isso de forma individual, não de forma coletiva. No máximo 3 pessoas
e utilizando máscaras. As outras medidas, como lockdown no final de semana e os horários de funcionamento e o quantitativo de pessoas, continuou exatamente o mesmo. E essa pequena mudança, qual a sua impressão? Olha, doutor Arruda, eu não conheço os estudos, né, aprofundados, detalhados, específicos, né, que apontem as situações de causa e efeito, né, onde se dão de forma mais contundente, mais perigosa, mais periculosa, né, os focos de contaminação. Eu acredito que o governo do estado, que tem um aparato todo da Secretaria de Saúde e outros órgãos pesquisando esses dados todos, eles devem, né, acredito que tem esses dados, eles devem ter, né, essas informações de que permitem que eles ou flexibilizem ou não flexibilizem, né? Então eles devem ter entendido que, pelos estudos, né, pelas pesquisas, de que não há tanta vulnerabilidade assim, ou de contaminação dos espaços públicos, né? Eu também sempre achei que era um exagero, né, você ter uma restrição tão grande de atividades físicas em espaços públicos ao céu aberto, né? Porque, pelo que se sabe, as contaminações elas são mais frequentes e mais perigosas em ambientes fechados, né? Mas, de qualquer forma, é importante que a população siga, obedeça, né? Respeite as medidas aí, as condições de precaução, de cuidados, né? Quando for fazer sua atividade física, quando for circular e nesses espaços. Agora, eu tenho notado também uma redução também, e não sei se o senhor tem essa informação, uma redução nas ocupações, né, dos leitos, né, dos hospitais. E procede essa informação? Tem uma redução, mas a redução muito leve, num patamar muito alto. O que tem diminuído é a fila de espera por leitos de UTI e leitos de enfermaria, porque esse quantitativo era tão grande que, antes de reduzir realmente a ocupação de uma forma mais efetiva, essa fila que aguarda leitos de enfermaria, e aguarda leitos de UTI, e aguarda leitos pacientes que estão nas unidades de pronto atendimento, nas UPAs, então isso vai demorar ainda algumas semanas para reduzir. O que nós observamos é uma redução daquela procura inicial dos pacientes com sintomas gripais. Agora, uma coisa interessante, nós temos, já que o nosso programa é transmitido para todo o interior, não podemos falar só na capital. Existem regiões do estado em que a situação da Covid está muito grave. Eu cito aqui o maciço de Baturité, que vinha com um quantitativo de casos relativamente menor. E esta semana o município de Baturité decretou um lockdown, inclusive fechando os bancos. Os bancos da cidade estão fechados até o final de semana, desde o começo da semana. As unidades, além do comércio, que já vinha seguindo o decreto do governador, aconteceu tanto um retrocesso como um acréscimo em termos de decreto. E não só em Baturité, também na cidade de Mulungu, também na cidade de Capistrano, alguma coisa mais na cidade de Aracoiaba. É uma região que não tem uma estrutura hospitalar muito grande para atender a população. Existe um hospital, o Hospital Santa Isabel de Aracoiaba, que o prefeito tem dado um esforço grande, o prefeito Tiago Campelo, para melhorar o hospital, e o Estado fazendo o esforço de ampliar leitos e construir, inclusive, um hospital de campanha, mas esbarrou na dificuldade de construir, de levar para o hospital uma usina de oxigênio. Isso vai ainda, provavelmente, até a próxima semana, para que esses leitos, pelo menos a última notícia que eu tive, que esses leitos possam ser inaugurados. Então é uma região que depende muito de Quixeramobim
os pacientes muitas das vezes são transferidos daquela região via Quixadá para Quixeramobim, para o Hospital Regional de Quixeramobim, ou para a região de Fortaleza. Na região de Itapipoca, que nós temos grande audiência, os casos continuam acontecendo, teve também uma diminuição desses casos, mas os leitos de UTI que foram ampliados no Hospital São Vicente e os leitos do Hospital de Campanha que foram construídos dentro do hospital que foi desapropriado pelo Estado estão com 100% de ocupação. E os leitos de observação também da unidade de pronto atendimento também totalmente lotados. Tanto que o comitê de enfrentamento da Covid daquele município não flexibilizou a mesma coisa que o governador. Ficou exatamente como da semana passada. Não foi flexibilizado caminhada, uso de espaço público, não foi flexibilizado. Não avançou na flexibilização e foi decisão correta do comitê. E eu tenho dito, Zé Maria, que os outros municípios deveriam se espelhar naquela região de Itapipoca e criarem os seus comitês técnicos com profissionais da área da saúde, com gestores, com o Ministério Público, com a Câmara Municipal, com o representante do CDL e outras coisas mais. Então, é fundamental que isso aconteça nos municípios. Ajuda muito a gestão, divide muito aí as atribuições, não ficar só no gabinete do prefeito, não ficar só na própria Secretaria Municipal de Saúde. Você tem representantes das unidades de saúde privadas, do Hospital Polo da região, você tem Ministério Público, como eu falei, e isso ajuda bastante na discussão. Todas as quintas-feiras esse comitê se reúne e depois de 4 horas de análise de todos os fatos é que toma realmente uma decisão. Mas diga, Zé Maria, você ia falar? Eu quero aproveitar e mandar parabenizar o nosso colega, nosso amigo Gabriel Cefaí, que faz aniversário hoje, né? Parabéns, um abraço, Gabriel, que está sempre nos prestigiando, nos ouvindo e contribuindo aí com as suas opiniões. Olha, uma coisa que eu não vi aqui no Brasil, pelo menos em Fortaleza, ser adotado, e que se a Jaqueline Filomeno estiver nos acompanhando, ela pode confirmar, é aquela regra que nos Estados Unidos, em Nova York, foi muito aplicada. Nos restaurantes só poderem funcionar nos espaços externos, nos espaços ao ar livre, né? E acho que isso podia ser adotado aqui. Eu até me surpreendi quando no decreto, no último e no penúltimo decreto, o governador permitiu a abertura dos restaurantes, né? Mesmo os restaurantes, tanto de shopping quanto os restaurantes de rua, né? Em determinados horários. Eu acho que poderia-se muito bem ter iniciado essa flexibilização autorizando o funcionamento apenas em espaços externos. Porque o espaço externo ao ar livre e com o clima que nós temos, que é um clima assim bem quente, bem um clima que não é tão propício assim à proliferação nas áreas externas, e até as barracas de praia podiam já que funcionam ao ar livre, poderiam funcionar. Isso aqui eu não entendi. Ele não permite barracas de praia, que fica ao ar livre, e permite restaurantes e espaços fechados com ar-condicionado, que é muito mais perigoso, né? Então é uma sugestão aí que eu faço, né? Agora, acho difícil reverter essa decisão que abriu os restaurantes, né? Mas eu acho que poderia-se muito bem ter adotado essa estratégia, né? Essa regra. O problema, Zé Maria, é o seguinte: quando abre barraca de praia, aí muita gente vai para a praia e tem aquele acúmulo todo na praia. Pela barraca em si, né, em termos de se tiver distanciamento, uso de máscara, o álcool em gel, tudo bem. O problema é que as pessoas vão para a praia, passam o dia todo na praia e aí tem aquela superlotação. Agora deixa eu saudar aqui, já que a Jaqueline Filomeno está assistindo, daqui a pouco ela vai falar a respeito do término do julgamento do assassino, que eu posso dizer agora, que ele foi condenado, falta só sair a sentença do Floyd. O enfermeiro Carlos Eduardo está falando aqui, o Daniel Oliveira está dizendo: se a população tivesse mais consciência
teríamos um resultado mais satisfatório. Infelizmente, não temos muitas pessoas, ainda temos muitas pessoas aglomerando em festas particulares. Ana Lúcia Coelho está dando boa noite, assistindo o programa. Daniel Oliveira está dizendo mais uma vez aqui que parabéns a Itapipoca pela gestão, principalmente da saúde. E a Núbia está dizendo que pior são os ônibus lotados, tá certo? Isso aqui é uma situação que eu não vi ninguém conseguir resolver ainda, né? Não é só aqui em Fortaleza, no Brasil inteiro. Eu não conheço de medidas governamentais que tenham restringido a ocupação, limitado a ocupação, as lotações, né, no transporte público, sejam ônibus, metrô, né, ou qualquer outro tipo de viatura, né? Que eu acho que seria de fundamental importância, porque um ônibus é uma cápsula, né? Você está numa cápsula, né, lotada, e não há como você ter isolamento, ter distanciamento no ônibus, mesmo todos com máscara, né? Há uma circulação grande do vírus e acaba provocando contaminação, né? O mesmo dos terminais. Agora, poder público, não sei se por falta de esforço, de interesse, né? Eu sei que os interesses contrariados desse segmento é muito forte, esse segmento exerce assim, muita influência, até política, né? O segmento de empresas de transporte urbano e até intermunicipal, mas eu não entendo por que não se restringiu até agora. E se tivesse uma contrapartida do poder público, que tivesse, vai ter que subsidiar o preço da tarifa de ônibus, porque o ônibus não se sustenta só com a metade da capacidade, as empresas não se sustentam se tiverem que dobrar o número de veículos, de viaturas, para compensar a limitação de ocupação nas viaturas. Isso se discutia, se debatia, se discutia, se encontrava uma alternativa, né? Eu não entendo por que não foi implementado. Nós vamos daqui a pouco falar um pouquinho nisso. É verdade, poderia ter uma ação mais efetiva com relação ao uso do transporte de massa, o transporte coletivo. Isso não tem acontecido, tanto aqui em Fortaleza, nas cidades maiores, como no Brasil. Tentou um escalonamento, a indústria começando antes, comércio de rua começando em outro horário, os shoppings começando em outro horário, mas parece que isso não tem realmente surtido nenhum efeito. Doutor Zé Maria, falando de vacinas, né? Tem uma novidade com relação às vacinas, vamos esperar daqui a pouquinho se sai alguma coisa a respeito disso, né? Porque o governador Camilo Santana e mais os governadores do Nordeste estão reunidos nesse exato momento com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. E o que é que os governadores do Nordeste estão fazendo com o ministro Marcelo Queiroga? Estão solicitando mais uma vez que as vacinas adquiridas pelos estados do Nordeste possam ser incorporadas ao PNI, que é o Programa Nacional de Imunizações, e que o ministro também dê uma ajuda com relação ao trâmite desta aprovação da vacina na Anvisa, porque está travado. Já tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que termina agora nessa semana, para que a Anvisa se posicione de uma vez. Então a notícia é a seguinte: o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, agendou essa reunião, que começou hoje por volta das 17 horas. Os governadores não só do Nordeste, do Norte e Nordeste, porque eles solicitam exatamente a inclusão desses 37 milhões de doses, e os estados do Nordeste em conjunto adquiriram 37 milhões de doses da vacina Sputnik V, e solicita que essas vacinas sejam incorporadas ao Plano Nacional de Imunização. Seria uma grande ajuda, né? O governador Camilo Santana está presente nessa reunião. Daqui a pouco ele deve, se sair alguma notícia antes de terminar o programa, eu informo. Mas como a previsão é que a reunião demore um pouco, pode ser que até às 19 horas, até às 20 horas, melhor dizendo, não tenham resultado. Mas é uma
uma coisa incrível. A Anvisa devia colocar, olha, não tem, saiu uma nota falando de alguns documentos que faltavam, mas a Anvisa tem que dizer como que essa vacina está sendo utilizada em 60 países, já utilizada maciçamente em 60 países, que tem agências reguladoras também, não tem história de efeito colateral, é uma vacina também comum, é uma vacina como essas outras, como a da AstraZeneca, muito parecida, tanto que a AstraZeneca e Oxford estão fazendo uma parceria com o Instituto Gamaleya, que é um instituto russo, para criar uma terceira vacina, que seria uma mistura das duas. Seria uma mistura das duas vacinas. A AstraZeneca, inclusive, está sendo utilizada atualmente aqui em Fortaleza para vacinar gestantes. E no início nem se pensava em vacinar gestantes, pois já com vários dias que a Secretaria da Saúde está convocando as gestantes, primeiro aquelas gestantes que são da área de saúde, estão atendendo ainda em linha de frente, que correm maior risco, mas eu não tenho dúvida que daqui a poucos dias isso vai ser extensivo a todas as gestantes, porque não tem porquê, porque toda gestante está exposta também. Gestante que usa o transporte coletivo, gestante que está trabalhando numa fábrica, gestante que está trabalhando no comércio. Essa gestante também tem que ser protegida, até mesmo porque as últimas pesquisas e os trabalhos têm mostrado uma alta incidência, inclusive de complicação, tanto nas gestantes como na própria criança, no próprio bebê. Então é fundamental que se avance na vacinação das gestantes. E a vacina que está sendo disponibilizada no Ceará, eu conversei com a doutora Magda, que é a coordenadora de imunização do Estado, a vacina que está disponível é exatamente a vacina da AstraZeneca, que a primeira dose é agora, e a segunda dose exatamente daqui a 3 meses. Mas a Maria, você ia falando o quê? Não, é o seguinte, eu acho que essa iniciativa dos governadores, eu acho que é mais assim para criar uma condição política de maior interesse ou de maior esforço, né, do governo federal de interceder, né, na aprovação mais rápida possível, né, da liberação pela Anvisa da utilização da vacina da Sputnik, né, porque incorporando aí esses lotes aí, essas 37 milhões ao PNI, talvez traga aí interesse maior, traga um compromisso maior aí do Ministério da Saúde, né, na utilização dessas vacinas. Porque, olha, é uma situação muito, assim, estranha, né, uma situação inusitada, porque o Brasil é o único país do mundo em que entes não federais, assim, que estados e municípios, né, tiveram a iniciativa de buscar comprar vacinas. Isso não aconteceu, não há registro em país nenhum do mundo, né? São os governos nacionais que estão à frente, liderando e praticamente monopolizando a vacinação. Então o Brasil, por inércia, por atraso do governo federal, né, forçou com que os estados e municípios se movimentassem e tomassem, no caso aí desse consórcio de governadores do Nordeste, tomassem essa iniciativa. Agora, eu não entendo porque que a Anvisa está demorando tanto, né? A Anvisa já aprovou até a da Pfizer, que não há nem ainda, quer dizer, tem uma perspectiva de chegarem até o final do mês 1 milhão ainda de doses da Pfizer, né? Mas já até a da Pfizer, e a Sputnik, que tem uma iminência, eu não sei, desse total de 37 milhões, quantas estariam já disponíveis para o embarque imediato para o Brasil. Então logo a Anvisa aprova, parece que algo em torno de 5 milhões de doses, né? Algo parecido com isso, né? E o restante seria escalonado nos próximos meses, mas já seria um avanço muito grande, já seria um acréscimo muito grande. Seria uma grande virou uma novela, né? Essa questão da Sputnik, né? Porque, como você bem disse, ela está sendo, embora ela não seja nem a vacina mais utilizada na própria Rússia, né? Acho que tem outra vacina lá que está sendo mais que é utilizada em maior escala, né? Mas ela é aplicada aqui acho que no Uruguai, na Argentina, e aqui só para citar aqui a América do Sul e em diversos outros países aí no mundo inteiro, né? Não há porquê essa demora, nada justifica essa demora tão grande.
Tem outra notícia da Anvisa que nós vamos discutir agora, Zé Maria, que a Anvisa autoriza o uso emergencial de coquetel contra a Covid. E aqui vamos dizer, a Anvisa não está autorizando aquele coquetel do Bolsonaro, aquele kit precoce. Outra coisa. O que a Anvisa autorizou hoje foi o seguinte, é um coquetel de medicamentos de uso hospitalar, tá certo? Para pacientes de certo perfil. Então, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou nessa terça-feira a liberação do uso emergencial de 2 medicamentos experimentais da fábrica suíça Roche contra a Covid. Então, isso daí não é... Ele tem caráter apropriação profilática ou terapêutica? Não, é terapêutica, não é uso profilático, não é comercializado em farmácias, tá certo? É uma parceria da empresa de biotecnologia americana Regeneron com a Roche. Com a Roche. Então, os medicamentos, ele é o Indevimab e o Casirivimab, tá certo? É uma junção de medicamentos, é um coquetel que ele utiliza também material de replicação, material genético contra a doença. O medicamento é indicado especialmente para pacientes que estão em idade avançada, obesos, que tenham doença cardiovascular, hipertensão, doença pulmonar crônica, que sejam portadores de AIDS, diabetes, doenças respiratórias, doenças renais. Então, é para um público específico. E quando surge Anvisa, autoriza tal coisa, as pessoas então correm achando que pode encontrar e aqui e acolá tem pessoas que começam a fake news e a comercializar, como é o caso daquela falsa enfermeira que estava aplicando aquela vacina para a Covid lá em Minas Gerais, para os empresários do ramo de transporte, né? Porque as pessoas... Bem, outra coisa é o seguinte, essa questão ainda na Sputnik, né? A situação é tão alarmante, gravosa, que os estados, né, chegaram até a judicializar. O estado do Maranhão e o estado do Ceará ingressaram com medidas no Supremo Tribunal Federal, e o ministro Lewandowski, que é relator de ambos os processos, ele inclusive deferiu o pedido dos estados, determinando aí que a Anvisa se pronuncie, né, no máximo até o final do mês, né, sob pena dos estados ficarem, no caso da omissão, do silêncio da Anvisa, ficarem autorizados a importar e aplicar as vacinas. Então, eu acredito que de uma maneira ou de outra, né, acho que até o final desse mês, até o dia 30, essa questão da Sputnik vai estar resolvida. Seja pela via, seja a Anvisa, dentro dos seus procedimentos corriqueiros, aprove o uso da vacina, seja através da decisão judicial, da ordem do Supremo. E a notícia é exatamente essa. A Anvisa tem até a semana que vem para se manifestar sobre o uso da Sputnik V no Ceará. Caso a Anvisa e no Maranhão também. Caso a Anvisa, mas porque são duas ações, né? Caso a Anvisa não se manifeste dentro do prazo, o estado do Ceará tem autorização para importar e distribuir o imunizante sobre sua exclusiva responsabilidade, desde que observe as cautelas e recomendações do fabricante e das autoridades médicas. Essa notícia também com relação à Anvisa. No que concerne a vacinas, não tem mais nenhuma outra novidade. Tem uma novidade, a possibilidade dessa pequena antecipação da vacina da Pfizer, mas não sabe se vai se concretizar. E ainda com relação à Covid, José Maria, e a CPI da pandemia e a escolha do Osmar Aziz para presidente, provavelmente, e do Renan Calheiros para relator, e os nomes que representam os partidos. Tasso Gereissati pelo PSDB, o Randolfo Rodrigues pela Rede, mais aquele outro senador pelo... Humberto Costa, do PT. Humberto Costa, do PT, mais o senador Ciro Nogueira. O Ciro Nogueira pelo PP. Aqui nós temos 2 cearenses, né? O estado do Ceará tem 2 senadores representados. O Eduardo Girão. Eduardo Girão. E olha, o que eu posso dizer dessa
toda CPI, ela tem um cunho, né? Ela tem uma vertente política muito grande, porque aquilo ali o Congresso é uma casa muito mais política do que uma casa judicante, do que uma casa investigativa, né? Então, logicamente que tem motivações políticas e ela vai ter também um cunho político muito grande, né? Eu só espero que o Senado, quando é o Senado, né? O Senado os senadores são mais assim, pessoas mais experientes, experimentadas, mais recatadas, né? Mais cordiais, né? Espero que a gente não veja aqueles espetáculos grotescos que a gente observa em outras CPIs, de que bate-boca entre os deputados, investigar depoentes sendo muitas vezes até humilhados, né, pelos parlamentares, são achincalhados, são ofendidos, né? Eu espero que eles, por tratar-se de Senado, né, eles tenham um recato maior e uma objetividade maior, né, na condução dos trabalhos, né, que não derive muito aí para a disputa política, né? Algo um pouco inevitável, né, mas que, pelo menos, em função da importância da matéria que a CPI vai tratar, vai investigar, né, do momento que o país passa, né? E eu vi de um dos senadores, acho que é o Omar Aziz, que é talvez o provável presidente, de que a CPI ela não vai se concentrar tanto em apurar, investigar os fatos, né, ilícitos, irregularidades possivelmente ocorridas, mas ela vai também ser propositiva, né? Ela vai buscar soluções, né, durante o decorrer dos trabalhos, vai buscar apontar caminhos para o Brasil, o país, superar essa pandemia, tanto no aspecto de saúde, sanitário, como no aspecto econômico, né? E eu espero que isso ocorra, né? É muito decepcionante a perspectiva de ter um senador como Renan Calheiros, né, como relator. Porque o Renan Calheiros, ele carrega sobre ele uma peste assim, de muitas denúncias. É um político que há 30, 40 anos está no Congresso e já foi alvo de muitas denúncias, muitos inquéritos, muitos escândalos, né? A começar por aquele que ele tinha um apartamento custeado por uma empreiteira, e esse apartamento era utilizado por uma ex-amante dele, e também tinha uma mesada para essa moça que estava na época grávida de uma filha, isso teve desdobramentos. Depois também tem envolvimentos dele na Lava Jato, tem envolvimentos dele lá, inclusive relacionados à corrupção na Transpetro, e quer dizer, é uma pessoa que não é 100% confiável e nem tem, muito menos tem credibilidade, né? Então, mas infelizmente ele não é o único, né? Ele representa uma parcela grande do Senado que também, né, sobre o qual também recai esse tipo de comportamento de acusações, né? Então o problema não é o Renan Calheiros ser o relator, o problema é nós termos tantos Renans Calheiros do Senado e do Congresso, né? É verdade. Mas o Congresso CPI... é o Senado que nós temos. Eu sei que eu tenho muita expectativa, tenho uma expectativa favorável com relação ao CPI, porque está muito recente os fatos. A pandemia tem 1 ano e pouco, né? Se nós formos mais um pouquinho, começou em janeiro, começou no finzinho de dezembro na China, chegou na Europa lá para janeiro, foi chegar aqui fim de fevereiro, março, os primeiros casos. Então são fatos recentes e fáceis de se apurar, a grande maioria dos fatos. Eu acho que essa primeira relação que saiu em termos de pessoas convocadas para depor são realmente as principais. Então, o ministro da Saúde, na época que a pandemia iniciou no Brasil, então o Mandetta não pode deixar de ser chamado, porque ele pegou toda aquela fase de início e saiu, ele conduziu o início
da Saúde, da gestão da saúde, do Ministério da Saúde na pandemia. Depois o Nelson Taj para explicar porque que ficou menos de um mês lá, também teve aquele período. O Pazuello, esse eu acho que é o que vai ser mais cobrado, foi o que passou mais tempo, foi o que não seguiu a ciência, não seguiu o Ministério, detonou a parte toda técnica do Ministério, acabou com uma série de coisas. Esse vai ser questionado sem dúvida. E o atual também, quer dizer, o atual nessa linha de ver propositivamente o que pode acontecer. Claro que o Marcelo Queiroga deve ser chamado. Agora, no Ministério, não só tem esses ministros, não. Eu acho que muitos técnicos do Ministério da Saúde devem ser convocados. Inclusive, eu vou citar alguns aqui. Tem o secretário de Vigilância e Saúde, que iniciou também com o Mandetta, não estou lembrando bem o nome dele. Esse deve ser convocado. O que está em São Paulo agora, num setor importante do Comitê de Combate à Covid, trabalhando com o Dória, também, estou esquecendo aqui o nome dele, mas é o Gabardo. Gabardo deve ter chamado também. E está no Ministério também, o Pazuello saiu, mas uma parte da equipe do Pazuello, como é o caso da doutora Mayra Pinheiro, que é cearense, continua lá. Inclusive tem já uma denúncia, um início de investigação do Ministério Público com relação à participação, tanto do Pazuello como de outros técnicos do Ministério da Saúde. Além de governadores, além do CONAS, do CONASEMB, de secretários municipais, de secretários estaduais de saúde. Acho que o secretário do Ceará alguns secretários que tiveram uma condução na pandemia devem ser convidados, como também as indústrias que o ano passado, que fabricam vacinas, que o ano passado estiveram no Brasil, ou que ofereceram vacinas ao Brasil, essas também devem ser convocadas. Aquelas sub-relatorias que estão querendo criar, eu achei muito coerente. Eu estou achando que, tirando aí essa disputa para presidente e a questão do Renan Calheiros, que é como Zé Maria falou, é difícil chegar no consenso e escolher outro nome, né? Porque o Renan já saiu na esteira de colocar o Osmar como presidente. Já foi um compromisso. Osmar, qual Osmar? Não é Osmar, não. Não é Osmar, não. Azim. Esqueci até o nome do cara, foi até governador. Né? Não, sinceramente... Já foi um acordo. Mas eu acho que os nomes indicados... Uma CPI com o Renan Calheiros relator, ela perde muito da credibilidade, né? Mas tem sub-relatores também. Eu sei, mas o relatório final é dele. E a condução dos interrogatórios é do relator, né? O presidente do relator, né? Eu acho que seria... já está até judicializado. Alguns deputados já entraram no Supremo pedindo para uma medida que impeça a relatoria do Renan. Agora, o que acontece, né? Mas os argumentos que ele é pai de um governador, não sei se isso você perde um pouco da impessoalidade, né? Agora, o que acontece? Eu não sei como ficou a emenda definitiva, né? Como foi o escopo, assim, definitivo do objeto da CPI, porque foi agregado outros tópicos, né, que tinham sido, inclusive, objeto de uma outra CPI que foi protocolada inclusive, de iniciativa do senador Eduardo Girão, para investigar desvios de recursos, né, irregularidades na aplicação de verbas federais que foram enviadas pelo governo federal para estados e municípios. São aqueles casos de superfaturamento de respiradores, né? Até o governador do Rio de Janeiro, que está afastado, existem outros processos, mas ele foi afastado exatamente por uma denúncia de desvio de recursos, né, para a Covid-19. Agora, eu não sei como ficou, porque foram incorporados esses outros pontos, né, nessa CPI, para não ter que fazerem duas CPIs, né? Eu não sei como ficou, porque o original era o seguinte: o objeto era para apurar ações e omissões do governo federal no enfrentamento da pandemia do Covid-19
aí, vírgula, em especial, né, a crise de falta de oxigênio no estado do Amazonas. Então, como tem um destaque, havia, eu não sei como ficou depois, porque foram incorporados outros temas. Tinha que começar com essa questão do Amazonas, né? Depois, se fosse vai começar essa por questão aí, do oxigênio. Vai ter que começar por aí. Tanto que o primeiro provável depoente vai ser o Pazuello, essa questão que é a questão que chama mais atenção, que chamou realmente a pandemia. Agora, acho que o escopo foi aumentado para a possibilidade de verbas federais utilizadas em estados, né, para a pandemia, que esses recursos pudessem ser também fiscalizados. Aí tem o Tribunal de Contas da União e outras instâncias que podem ser não, o Tribunal de Contas da União, ele é um órgão acessório do Legislativo, né? Então ele pode também. Eu acho que ficou... Antes já era grande. Eu acho que já era muito vago. Eu achava muito vago. Ações e omissões do governo federal, achava muito vago, né? E eu acho que ele tem que ter um foco mais restrito. Porque quando você tentar apurar muita coisa, você acaba não apurando nada, né? Então, essa questão do Amazonas também, ela já está sendo objeto de investigação pelo Tribunal de Contas, pelo Ministério Público, né? Agora, a depender da minha vontade, do meu desejo, né, eu concentraria essa investigação na questão das vacinas, exatamente, que eu acho que é o ponto crucial aí do combate à pandemia, né? Porque se for começar, porque o presidente fez propaganda da cloroquina, porque o presidente usou máscara, não usou máscara, porque provocou aglomeração. Eu acho que tudo isso deve ser objeto de apreciação política da condução do presidente, né? Eu acho que a CPI não tem muito que aprofundar em relação a isso, não. É mais um juízo político que se vai fazer do presidente. E agora, em relação às vacinas, eu concordo, né? Agora, Zé Maria, o caso da cloroquina, esse ninguém escapa. E aí quem vai ser convocado agora vai ser o presidente do Conselho Federal de Medicina. Aliás, o Conselho Federal de Medicina já está tirando o dele da reta, já está tirando o braço da seringa. Numa ação agora, exatamente no próprio Senado, que tem uma comissão que acompanha a Covid, o vice-presidente do Conselho Federal de Medicina disse ontem, e hoje saiu na imprensa, inclusive o trecho da participação, não lembro o nome do vice-presidente, dizendo que nunca indicou cloroquina e hidroxicloroquina para ninguém. E, inclusive, aquela possibilidade de utilização, levando em conta a autonomia médica, não é habeas corpus para ninguém. Então, o que é que o Conselho quis dizer? Olha, se alguém utilizou, tá certo, que pague alguma coisa. Tanto que agora está iniciando vários processos, existem centenas de processos no Brasil todinho, vai chegar a dezenas de centenas de processos, principalmente naqueles casos que os pacientes foram a óbitos, como o uso de nebulização de cloroquina para pacientes. Os médicos já foram, inclusive, afastados das suas funções, como aconteceu em Manaus, está acontecendo em outros estados, por utilizar nem a cloroquina e hidroxicloroquina no coquetel ou no tratamento precoce. É fazer nebulização de cloroquina dentro de UTI, nebulização de cloroquina de paciente grave. Olha, não tem como você fazer nebulização de cloroquina, tá certo? Mas o comprimido, o medicamento ele não tem ação, ele não pode ser transformado em vapor para fazer... a minha dúvida é se a CPI é um palco adequado para esse tipo de apuração, né? Porque... Mas vai, viu, Zé Maria? Vai. Eu não sei se porque é uma questão muito técnica, muito científica, né? E então, eu acho que um Conselho Regional de Medicina seria, realmente. O Conselho Regional pode, inclusive, abrir procedimentos disciplinares contra os profissionais que prescreveram erroneamente, equivocadamente, né, a cloroquina. Agora... Muitos estados também distribuíram cloroquina, fizeram kits com cloroquina. Muitos estados e prefeituras.
esses estados e prefeituras e empresas de plano de saúde, operadoras de plano de saúde também. Agora tem um detalhe, muitos utilizaram e voltaram atrás logo no ano passado, no meio do ano. E outros continuam até hoje ainda incentivando, ainda dando sem receita médica, botando num saquinho e mandando para casa da pessoa. Como aquela Presente lá de São Paulo, que está enrolada também até o talo, tá certo? De mandar um medicamento desse sem ver o paciente, sem fazer nenhuma consulta, mesmo virtual, e mandar para casa da pessoa o saquinho com o medicamento. Agora tem dois assuntos, Maria, estamos chegando às 19h50, que eu queria com você. Um é o caso do julgamento, né, que eu vou agora dar aqui o resultado final. Tem o resultado final aqui. O júri declara o ex-policial Derek, não sei a pronúncia correta, Chauvin, culpado pela morte de George Floyd. Então, o ex-policial, ele foi considerado culpado pela morte do George Floyd. O júri anunciou esse veredito agora há poucos instantes. A decisão foi tomada após 10 horas de deliberação, iniciada na segunda-feira. O ex-policial responde às acusações de homicídio culposo em segundo grau, homicídio em terceiro grau e homicídio em segundo grau. E ele foi condenado nos 3. Não sei quanto tempo vai dar isso aí. O juiz agora, se o sistema lá for similar, eu acho que ao brasileiro, o juiz vai depois, no outro momento, vai arbitrar o tamanho da pena, né? Quantos anos ele vai pegar de pena. Mas nesse caso, quer dizer, Maria, as imagens falam por si próprias. O que se fez agora foi só cumprir o devido processo legal, porque assim como no Brasil, assim como nos países que têm um sistema judicial que garanta, né, o devido processo legal, o amplo direito de defesa, né, a pessoa tem que ser denunciada, processada, julgada, né? Então, agora foi, mas eu não tinha dúvida nenhuma que ele seria condenado. Eu acho que ninguém poderia ter dúvidas que ele seria condenado, porque foi um crime foi filmado. O crime foi filmado, não tem prova mais contundente do que essa, né? Aqui diz o seguinte, que a acusação mais grave, que essa de homicídio em segundo grau, pode levar uma pena de 40 anos de prisão. Embora, como ele é primário, isso pode cair para metade. O crime de homicídio em terceiro grau pode levar uma pena de 25 anos. E a outra acusação, uma pena de 10 anos. Não sei somado quanto soma isso aí tudo. Eu não sei qual é o sistema de lá, né? Mas eu acredito que a grande sorte dele é que lá não tem a pena de morte, né? Porque no estado lá acho que foi em Minnesota, né? E houve um crime, quer dizer, um outro assassinato de uma policial, no caso uma policial mulher branca, contra um negro, né, que também teve uma repercussão, teve manifestações de rua, protestos, né, porque essas questões raciais nos Estados Unidos são muito sensíveis, né, porque é um país que passou por conflitos raciais durante centenas de anos e o racismo lá é algo que ainda é muito latente, né? As cicatrizes do racismo ainda são muito latentes na sociedade americana. Bom, quero agradecer a grande audiência do programa em todas as redes sociais. Não tive tempo aqui devido à agilidade do programa de ver as outras redes sociais, mas nós estamos no YouTube, estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter, na rádio e em outras plataformas. Quem não assistiu do início do programa, não precisa ter nenhuma pressa, pode, depois do programa, o vídeo fica gravado nas plataformas. Só acessar novamente e você vai ter desde o começo. E nós colocamos na nossa página também, eu coloco na minha página do YouTube, só procurar lá, youtube.com/arrudabaixo, tem o vídeo que eu baixo e coloco. Eu queria, o Arruda, finalzinho aqui, trazer aqui um assunto que faz tempo que nós não abordamos, até porque depois que iniciou-se a pandemia, logicamente a gente concentra essas questões da pandemia, que tem sido algo tão sério, tão marcante aí
para todo mundo, né? Mas o futebol continua, né? O futebol tá. Sim. A gente sempre falava de futebol e nós temos amanhã a estreia do Ceará na Copa Sul-Americana, né? É o único cearense a disputar uma competição internacional esse ano. Fortaleza disputou ano passado. O Ceará não disputava, acho que há 10 anos, né? Uma vez que ele classificou para a Sul-Americana, mas jogou contra um time do próprio Brasil e foi eliminado, mas jogo realmente com equipe internacional, eu acho que é a primeira vez, né, que o Ceará vai disputar. Então, importante aí para a torcida aí alvinegra, torcer aí para que o time saísse bem e consiga até avançar aí nessa competição. E a outra, lamentar o que aconteceu com o Ferroviário, que foi prejudicado aí na Copa do Brasil, né? Lamentavelmente, eu não vejo não vejo nenhuma perspectiva de reversão disso na justiça desportiva, né? Mas foi um prejuízo aí incalculável aí pro Ferroviário, aí tomara que ele consiga aí superar esse momento. Exatamente, concordo. Então o Ceará na Sul-Americana 2021, o vovô chega em alta no torneio continental. O Clube de Paraguaçu estreia no grupo C da competição, junto com o Jorge Wilstermann da Bolívia. Amanhã à noite. E o Arsenal de Sarandi. Então o jogo vai ser amanhã, certo? Após 10 anos, o Ceará volta à Sul-Americana e o retorno acontece exatamente amanhã. O elenco está preparado, segundo os dirigentes, e a chave C, como eu falei, vai jogar com Arsenal e com Jorge Wilstermann da Bolívia. Meu time boliviano, né? E amanhã o jogo começa amanhã às 19h15. 19h15 no Castelão. O jogo vai ser transmitido, mas não tem público presente. Com relação ao Ferroviário, eu assisti o jogo, realmente um pênalti que a bola entrou mais de um palmo e o bandeirinha ali quase dentro do gol, não conseguindo a gol. E o Ferroviário teve um prejuízo, realmente, como você falou, não podia ter ultrapassado o América, que não jogou coisa nenhuma, e o Ferroviário, inclusive no final do jogo, teve chance até de desempatar nos minutos finais do aquele erro, é por isso a importância, né? Muitas vezes a gente tem, assim, dúvida se o VAR é importante ou não. É importante o VAR. Se tivesse VAR nessa partida, com certeza não teria ocorrido esse erro, né? É de lamentar que essa partida não tenha tido VAR, né? Não entendo por que é uma segunda rodada de Copa do Brasil, né? O VAR teria salvado o Ferroviário. Mas é um momento bom do futebol cearense. O Fortaleza, que está, é outro clube de Série A e está também nas semifinais da Copa do Brasil. Nós podemos ter até uma final cearense, né? Como seria interessante, da Copa do Brasil. Então torcer aí para o Ceará amanhã fazer história e vencer essa partida aí da Sul-Americana. Uma outra notícia importante do futebol é que ainda bem que as autoridades tiveram um bom senso, né, equilíbrio, né, e rechaçaram pelo menos a CBF, né, rechaçaram aquela iniciativa da Conmebol em vacinar os atletas que participam de competições, né, ou da Sul-Americana, da Libertadores, né, porque seria uma espécie de um privilégio, né, um privilégio indevido, né, de que embora essas vacinas não fossem sair assim, não fossem desfalcar o estoque de vacinas do PNI, né, seriam vacinas extras, né, mas eu acho que seria muito ruim para a imagem, né, do futebol, né, enquanto a população toda espera uma fila e os jogadores praticamente furarem essa fila. Não teria sentido realmente não. Ainda bem que teve esse retrocesso, não teria como, mesmo a vacina vindo da Coronavac, vindo do laboratório Sinovac, não teria sentido. Agradecer aqui o Daniel Oliveira, que ficou até esse momento assistindo o programa, a professora Núbia até o momento assistindo o programa, a Ana Lúcia, Jaqueline Filomeno também, o Daniel Oliveira, a Maria Almeida, Ruth Dias, Jaqueline, Diane, João Paulo,
Francisco Carlos, todos assistindo o programa. Daqui a pouco o vídeo do programa completo nas redes sociais. 19 já e 58 para 59, estamos chegando ao final do programa. Lembrando que amanhã, dia 21 de dezembro, é feriado, dia de Tiradentes, mas 21 de abril, né? 21 de abril, quer dizer. Mas os postos estarão abertos para continuar a vacinação. Então, você que está assistindo o programa, procure olhar no seu município qual o calendário de vacinação para amanhã. Em Fortaleza vamos ter 48 postos de vacinação. Já os tradicionais postos nos shopping centers da cidade, mas os postos que ficam localizados nos bairros. Mas nas cidades, Tapipoca, Baturité, Juazeiro do Norte, Sobral, todas as cidades do Ceará, a orientação da Secretaria da Saúde é que aproveite amanhã o feriado para acelerar exatamente a vacinação, tanto em segunda dose, que é um problema que nós falamos da outra vez, alertar que as pessoas olhem o cartão de vacinação, fiquem atentos para a segunda dose. Não adianta vacinar uma vez e não tomar a segunda dose. Coronavac até 28 dias, AstraZeneca até 3 meses. Olhe no cartão, tem muita gente confundindo uma vacina com a outra. E não tem confusão. Se foi Coronavac, está escrito lá no cartão até 28 dias. Se foi AstraZeneca, está escrito lá até 3 meses para tomar a segunda dose. José Maria, 20 horas, terminamos por hoje. Obrigado pela grande audiência e até a próxima semana. Obrigado a todos pela audiência. Esperamos que na próxima semana a gente traga melhores notícias, né? Números mais reduzidos, uma maior contenção da pandemia, números menores de infectados, menores de mortes e maiores de vacinados, né? Que é isso que é esse o caminho que a gente tem que, né? Essas curvas tem que cruzar, diminuir os infectados, diminuir os óbitos e elevar a vacinação. Só assim a gente vai poder ter um controle maior aí da epidemia, mas com toda certeza tem uma esperança aqui. Aliás, eu vou terminar o programa hoje com o lema da Unimed: vai dar certo, com muito esforço, sacrifício, né, com muito suor, esforço, com lágrimas, com sangue, mas com muito trabalho, com muita esperança, vai dar certo. Vai aqui a esperança do nosso programa, que vai dar certo. Agora, use máscaras, use o álcool em gel, veja o distanciamento e o isolamento social quando possível. Vai aqui o nosso agradecimento à Rede Bom Demais, a todos que propiciaram a transmissão desse programa. Um grande abraço para o nosso querido Juan Júnior, que é responsável pela Rede Bom Demais. Obrigado a todos e até a próxima semana.
programa Saúde em Dia. Oferecimento JA Imobiliária, excelência e credibilidade. Loteamentos, Morada das Flores, Fazendinha e Flores, pertinho de tudo o que você precisa. Nossos loteamentos são devidamente registrados. JA Imobiliária, Rua Antônio Oliveira Guimarães, 1541, Fazendinha, Itapipoca, Ceará. No Instagram, Imobiliária JA.